Mas enfim, agora eu queria assim que vocês falassem um pouco, pessoal aqui, o Léo, o Jean, o Guina, referente a questão do curso de engenharia ferroviária. Vocês são ligados a esse curso. O Jean aí é aluno, mas eu sempre falo assim o seguinte, né? A gente tem diversos alunos aí na pós, diversos aí, que poderia estar do outro lado dando aula, né? Mas é que a pós não é só uma questão de relação professor-aluno, é uma questão de atualização profissional, que todo profissional, aquele que tem grande experiência, tudo, né? Você fala, pós-graduação. É cara que é graduado, já tem um nível superior, então vai para um outro nível. Mas também tem aquela questão do up, né? Da atualização do mercado. Queria que tu falasse um pouco, Guina, sobre as tuas disciplinas. O que tu fala no curso lá? Ô, Giovanni, bom, primeiro é interessante esse começo de falar que a gente é professor, mas também a gente é aluno durante o módulo. Sim, a gente está na função de professor porque a gente está conduzindo aquele módulo. Mas, por exemplo, eu dei aula para o Jean e aprendi com o Jean os exemplos que ele trouxe durante a aula. Eu tive o privilégio, por exemplo, de dar aula sobre vagões para uma pessoa que era especialista da engenharia de vagões. Então, ele abrilhantou o nosso módulo com os exemplos de vagões que ele trouxe. No meu módulo, eu falo de locomotiva e falo de vagão. E como que a gente conduz esse nosso módulo? Na primeira parte do módulo, a gente aprende a interface da locomotiva com a ferrovia. Então, fala um pouco de via, o que é como a locomotiva funciona na via, como que o vagão tem que interagir com a via, quais são os tipos de vagões que a gente tem, quais são os modelos de locomotiva que a gente tem, quais são as dificuldades de operar uma locomotiva na ferrovia. E na segunda parte, daí a gente faz o desmembramento da locomotiva e do vagão. Aí começa a falar da estrutura da locomotiva, do funcionamento do motor diesel, locomotiva dieselétrica, como que é o sistema de tração, como é o sistema de controle de aderência, quais são os modelos de motor diesel que a gente tem, sistema de freios, parte de truque, esforço trator e tudo mais. E também a gente faz isso com os vagões. A gente desmonta literalmente um vagão durante o módulo e vai conhecendo parte por parte do vagão. E sempre associando com a manutenção, que isso é importante. Manutenção. Né? A gente tem uma locomotiva, quais são os custos de manutenção de uma locomotiva, quais são os custos de manutenção de um vagão e a escala. Né? Locomotiva, eu tenho 300 locomotivas, por exemplo, contra 15 mil vagões. Então, como eu faço manutenção, planejamento e controle de manutenção, o famoso PCM para locomotiva, e como que eu trabalho com um PCM para vagões. Então, o módulo ele vai então desde do funcionamento operacional até a estrutura de manutenção. História para contar bastante, né? História para contar bastante. Se a gente não cuidar, a gente não vai é porque até eu tô na frente dele aí, tá? Mas eu já escutei muita gente falando da aula do Guina ali, falando, pô, a aula do professor Aguinaldo é uma aula top, é muita história, é muita vida, para ver que ele dá aquela aula com amor, com paixão, né? Não é a questão assim é de prazer, né? Tá ali passando conhecimento. Acho que aquele brilho no olho, né? Sempre falo no módulo, independente de ser uma atividade extra minha, o mais importante para mim é o prazer de estar falando daquilo que a gente gosta, com paixão. No entanto que teve um último módulo que era domingo, já 12h30, os alunos falaram, professor, acaba meio-dia. Só para avisar. Os caras loucos lá, a carne já... tá na mesa. Pior é que tu tá ali até meio-dia e 30 e daí já tá ali, chama o pai para almoçar, que já acabou a aula. Meio-dia e 30 e o filho já vai lá, né? O pai, a mãe tá chamando para almoçar Mas aqui, né? Realmente Enfim. é muito bom, Mas muito gratificante. É muito Mas bom. é isso aí. Léo, conta um pouco aí, tu transita por várias disciplinas aí, mas dá um resumo aí, o que tu aborda aí no curso aí. Vou comentar, porque como você me citou, transita entre várias disciplinas. Transita porque tem muito conhecimento, né? De vez em quando, vou pegar assim as que são mais da minha praia mesmo, né? A parte de infraestrutura ferroviária, relacionada especificamente ao Brasil, mostrando principalmente essas diferenças que a gente tem de por que existe duas bitolas no Brasil? Por que ocorreu essa diferença? Os modelos de concessão que foram adotados, práticas de manutenção, isso olhando um contexto geral da ferrovia nacional.
Quando ingressa em disciplinas mais detalhadas, por exemplo, de superestrutura ou de infraestrutura ferroviária, todos os elementos que o Jean mostrou aqui são passados, né? Perfis de trilho, níveis de manutenção, equipamentos necessários, metodologias de manutenção, que tem metodologias diferentes, né? Tem conceito americano, conceito europeu, conforme a gente citou, né? Equipamentos, vale a pena eu comprar uma máquina dessa? Não vale? Qual que é a maior vantagem? Puxa, posso conviver numa ferrovia sem esse tipo de máquina? E finalmente, quando chamam para dar módulo específico de investigação de acidente, que é onde eu gosto, me sinto mais à vontade, porque aí eu acho que interage com tudo. Parte de acidentes. Que o Guina comentou, né? Que a ferrovia é sistema. Não adianta eu ter a via perfeita se o material rodante não está perfeito. Não adianta eu ter o material rodante perfeito com a via não perfeita. Por quê? Em termos de segurança, isso impacta no final. Né? A ferrovia que é levada do ponto A ao ponto B de forma mais eficiente, de forma segura, a carga tem que chegar. Sim, né? entendi. Então é algo que eu gosto, procuro sempre especializar e passar essas dicas para o pessoal que está comigo, né? Olha, eles começam a olhar a via de outra forma, o vagão de outra forma. Opa, peraí, isso eu vi. Isso aí é algo que não é comum, que pode dar problema. Então é interessante despertar isso nos alunos. Eu sempre falo que assim, esse conteúdo que vocês ministram aí, todos os outros professores, né, os demais professores do curso, não tem como ser teórico. Eu falo assim, um cara que tem que dar aula em ferrovia, ele trabalhou no trecho, o cara tem que ter anos ali para poder agregar. E Jean, diz para mim agora aquela outra visão de fora. Como é que tu vê assim, o que precisa para ser completo a parte de ferrovia, assim, em termos de conteúdo? Como é que tu vê isso? Consegue fechar um ciclo de conhecimento com todas essas disciplinas, esses assuntos? Qual é a tua visão? Conforme a pergunta que você colocou lá no começo, né? Como que a gente entra nesse mundo ferroviário? Como que a gente bebe dessa água, né? Então, a pós, ela é um caminho para isso. Se lá no começo eu tivesse feito, pode ser que eu tivesse ido para outros setores dentro da ferrovia, né? Mas eu trabalho na via permanente e fui pela via permanente, né? Então, a pós, você vai trafegar ali no material rodante, né? Na locomotiva, no vagão, na superestrutura, infraestrutura. Então, a gente teve aulas de geotecnia, ponte, com o Léo em infraestrutura, né? Com o Gui na parte de locomotivas, outros professores em vagão, parte de tecnologia operacional, sinaleiro, como isso funciona. Então você acaba vendo várias formas ali, né? E transita ali sobre vários assuntos aí. Para quem está querendo aprender, é o caminho, né? Porque ali você vai conseguir mesmo ver qual que é a área ali, escolher para o caminho que você quer. E como aluno, eu acho excepcional, o curso muito bom, ele agrega bastante nesse conhecimento prático ali. Os professores são bons? Os professores são bons. Não vai dizer que é ruim, tá aqui dois aqui, né? A nota dele ainda não saiu. Já fechou o diário? Já fechou o diário, Guina? Já fechou o diário? Ah, a cara do Guina. Mas então... Mas uma preocupação, eu já tinha feito uma pós presencial, né? Uma preocupação minha era essa de uma pós online, como que vai ser a troca, como que vai ser a experiência com os professores, os demais alunos. Sim. E aí, quando eu entrei ali, eu falei, não, é legal, isso aqui, eu não estou perdendo nada numa pós presencial, né? Então, mas como é que conversa com os alunos, né? Então tem aquelas divisões de sala, volta e meia a gente está fazendo trabalho em grupo, então a gente tem as trocas ali tinha numa outra turma um maquinista, fazia pós, maquinista, e ele achei muito interessante que ele fez toda a escala dele de trabalho, conseguiu acertar na empresa com os horários do curso, trabalho em regime de escala, né? Mas é muito interessante. A gente está chegando aqui no momento final aqui, né? Uma pena aqui, estamos se aproximando aqui do nosso horário final aqui. Mas numa conversa rápida aí, agora conhecendo um pouco vocês, Guina, e aí, o que tu gosta de fazer mais aí? Puxa vida, eu sei que tu toma vinho, tu posta umas fotos no Facebook lá. Isso, Fora o vinho. Tem o ritual do vinho, mas eu gosto de brincar, de tocar violão, que eu não Próximo ele vai tocar violão. Não sou aqui. músico, né? Mas vai tocar violão. Eu acho o melhor violeiro sou eu, mas... Ele fala que quando o cara fala que não é músico, toca bem, entendeu?
Eu gosto de tocar o violão, gosto de viajar também, gosto de praia, isso é muito gostoso, né? Parte de praia. Legal. E já fui motoqueiro, hoje eu já estou mais... Eu ia perguntar isso, eu te vi umas fotos de moto. Andou muito de moto por aí? Andei bastante de moto. Moto por aí, de moto, legal. Mas a vida de um ferroviário tem que ser trecho, né? Então tem que andar de moto, tem que viajar. Mas legal. É isso mesmo. Bacana. E Léo, e aí, Léo? Diz aí o que tu faz, o que tu gosta aí. No meu momento de descanso aí... Pedalar. Pedalar, bicicleta. Pedalar. Eu gosto de pedalar. Não do tipo de andar 200 km ou 100 km num dia, mas simplesmente para tirar um pouco a mente, né? Porque como eu trabalho remoto, fico 100% numa tela. Né? Então isso tem que dar aquela distraída, Cansa, né? sair um pouco daquele ambiente, e é algo que eu acho que me faz bem, né? Fora viajar, etc., as coisas tradicionais, mas assim, se eu puder dar uma saída, dar uma pedalada, assim, andar uns 20 km aí, fala aí começa as soluções dos problemas. Não fica aquele problema assim, nossa, chega não consigo. Em casa, né? Poxa, eu pensei nisso durante... Chega em casa, já é outra coisa, soluções. Né? É isso aí. E aí, Jean, e tu aí? O que tu faz aí? O que tu gosta, assim, naquele momento que não tá aí, fazendo teus planejamentos, né? Eu gosto mesmo das férias, né? É verdade, férias é bom, é verdade. Eu acabei de vir de férias, acho que eu tô bem bronzeado aí. Praia também? Praia, com a família, então o dia inteiro preocupado ali em jogar vôlei, futevôlei, nadar, pegar onda. Né? Então essa parte é bacana, mas eu pratico muitos esportes, bastante esporte, gosto de futebol? Esporte. Futebol eu tô me distanciando um pouco. Tem time? Porque lesão... Tem time? Torce pra time de futebol? Tem algum? O Atlético Paranaense, o né? Furacão. O Furacão da Baixada. Eu por escola de família, eu sou corintiano. Corintiano. Achei que era palmeirense. Eu sou corintiano, desde o meu avô. Então... E Léo? Botafoguense. Botafoguense, é isso aí. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Só rapidamente, aí, quando a gente falou remoto, só bem rápido aí, perguntar para ti, Guina, como é que tu se adaptou nessa questão do remoto, né? Tu vinha lá dando aula, palestra e tudo, chegou a pandemia, e uma coisa que ninguém esperava era o remoto, né? Como é que foi como o Léo disse ali, fico muito tempo na tela ali, como é que foi? Conseguiu se adaptar? Eu consegui me adaptar, eu vejo que, falando de curso de pós-graduação, foi uma mudança muito grande para melhor, porque quando você tinha turmas locais, era só aquele pessoal daquela região que estava frequentando. Hoje, com turmas remotas, você tem o Brasil inteiro tendo aula. Então, possibilita, né? As experiências... Cara que tá longe, que nunca ia lá ao curso, assim, né? As experiências trazidas de cada região, tem uma ferrovia lá no Pará, uma ferrovia aqui no Sul, ferrovia lá no Rio de Janeiro. Então, cada um tem uma realidade diferente e essas experiências enriquecem o curso. Você consegue falar com todas as pessoas e trazer exemplo de todos os lugares. E Léo? Isso é muito bom. Eu concordo com o Guina. Como é que foi esse teu contato? Agora eu vou ter que dar aula pela primeira... Eu me assustei a primeira vez que eu tinha que dar aula. Vai dar aula remota, meu Deus do céu, e agora? Né, que é diferente. Não, é diferente. É uma questão de adaptação, conforme o Guina comentou. Existe o lado de você ter... como quando você está passando algum conhecimento, você gosta, às vezes, de ter o face a face para ver como é que estão as percepções das pessoas, né, durante a aula, para saber se eu estou indo rápido demais, indo mais devagar. Mas isso cai por terra quando a turma interage. Né, começa a interagir, etc. Então você aí agrega mais. É o que exatamente de você ter pessoas diferentes, locais diferentes, conhecimentos diferentes, unidos naquela hora para o mesmo propósito. Acho que isso faz muita diferença. Realmente é algo que veio para facilitar esse ingresso de pessoas na parte de pós. Por experiência, parece já um ritual, né? Na sexta-feira, todo mundo ainda é acanhado, apesar de já ser uma turma conhecida entre eles. Acho que vai soltando mas depois? Com aquele professor, aí todo mundo é acanhado, que não conhecem ainda. Quando chega no sábado, você tem que pedir para o pessoal parar de falar exemplo, porque senão não vai dar tempo de continuar a aula. É verdade. Mas todo mundo está interagindo. Todo mundo vai interagindo e cada um lembra de uma história nova, um exemplo, e isso enriquece. Verdade. Jean, e aí, o que tu achou aí quando tu fez teu primeiro após remota aí? Como é que foi isso para ti aí? Ou está sendo aí? Achei bacana, tô gostando, né? Estamos praticamente 50% do curso.
tem essa interação, esse network ali que eu senti, pensei que podia perder, mas realmente ele existe, tem a troca com os professores, com os alunos, né? Então é uma forma nova, né? Não precisa daquele deslocamento, pagar hotel, pô, a gente consegue viver novas oportunidades, novos cursos e fazer até 2, 3 ao mesmo tempo. Sim, tem até a questão da gravação, se dá algum problema, no caso, como eu citei o exemplo lá, a empresa chama para trabalhar da emergência, não perde a aula gravada, tem o material lá, né? Enfim. Né? Dá o acidente, você tem que sair fazer investigação, né? Tem que sair correndo, né? É isso aí.